Olá, meus nobres amigos e alunos de todo o Brasil. Eu sou o professor Sandro de Abreu, da disciplina de Direito Constitucional. Para a aula de hoje, preparei uma temática toda especial para vocês, que está lá no título 8 da Constituição Federal, que trata da ordem social. Então, olha, o título que nós vamos tratar hoje, na nossa aula, é da ordem social. E eu quero começar com vocês, logo no capítulo 1, que trata das disposições gerais acerca da ordem social. Para que nós não percamos tempo aí, abram comigo no artigo 193 da Constituição Federal. Vou colocar na tela para vocês. Vamos lá para a tela, todo mundo comigo. Olha o que diz aí, alunos. O artigo 193 da Constituição Federal. Ele assim disserta, senhoras e senhores. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Aqui eu tenho dois questionamentos na tua prova. Primeira informação, sempre que eu tratar da ordem social, eu tenho que lembrar que a base é o primado do trabalho. Então é o trabalho que vai me dar a base para a nossa ordem, o quê? Social. Então, de novo, olha, a ordem social tem como base o primado do trabalho. Segundo ponto importantíssimo, quais são os objetivos da ordem social? Os objetivos da ordem social são o bem-estar e a justiça sociais. Então, eu tenho duas coisas distintas. Volta a tela para mim. Meus nobres amigos de todo o Brasil, eu quero que você grave e memorize essa informação, porque ela é muito cobrada na tua prova. Sempre que eu disser ordem social, lembra, a base é o primado do trabalho. Então, qual é a base da ordem social? O trabalho, ponto. Agora a pergunta que eu vos faço, quais são os objetivos da ordem social? Bem-estar é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, justiça sociais. Então você vai gravar, não confunda base com o quê? Objetivo. Então, primeira pergunta, qual é a base da ordem social? A base da ordem social é o primado do trabalho. Quais são os dois objetivos da ordem social? É o bem-estar e a justiça sociais. Claro aí, alunos? Agora vá comigo para o parágrafo único do artigo 193, lembrando que você tem que tomar cuidado. Se você está estudando com um vadimeco antigo, antes de agosto de 2020, o seu vadimeco está desatualizado, porque o parágrafo único do artigo 193 sofreu uma alteração no mês de agosto de 2020, onde fora acrescentado ou alterado pela emenda constitucional 108. Vamos checar as informações? Está na tela para vocês o parágrafo único. Olha a informação que eu vos trago. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais. De novo, o Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada na forma da lei, olha só, assegurada na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, monitoramento e de controle e também avaliação do quê? Das políticas. Mais uma vez eu quero fazer a leitura para vocês com a alteração dada já aí pela emenda constitucional 108, que data de 2020. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, monitoramento e de controle da avaliação dessas políticas. Claro aí, alunos? Volta a tela para mim. Então, olha o que eu quero que você entenda. Nós estamos no título da ordem social. No capítulo 1, eu tratei das disposições acerca da ordem social. Vimos qual é a base da ordem social. Vimos os dois objetivos da ordem social. E vimos a função de políticas sociais relacionada à ordem social, já alterada pela emenda 108 do ano de 2020. Agora eu vou para o capítulo 2, que trata da ordem social, mais precisamente da seguridade social. Então vamos lá, capítulo 2, Seguridade Social, abra comigo no artigo 194. Olha a informação aí. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e também da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência social, à assistência social. Aqui eu vou abrir uma tela em branco para vocês, para que eu possa tratar desse dispositivo. Aluno, o capítulo 2, ele trata da Seguridade Social. Então, olha, capítulo 2 trata da Seguridade Social. Olha o que eu quero que você entenda. Sempre que eu falar em seguridade social, você vai lembrar de 3 coisinhas básicas. E o processo mnemônico aqui é um PAS, mas é um PAS para quem não estuda a língua portuguesa. É PAS com S. Então tá aqui, ó. Sempre que eu falar de seguridade social, eu vou lembrar da PAS, mas uma PAS com S. Por que PAS com S? Olha o que faz parte, ou o que integra a seguridade social. Previdência social. O que mais que faz parte da Seguridade Social, professor? Assistência social. E por último, senhoras e senhores, a chamada saúde. Olha o que eu tenho que levar para a minha prova lá do meu concurso. Alunos, quando eu falo em previdência social, quem é que vai ser beneficiado? A previdência é para aqueles que contribuem, ou seja, é destinada aos contribuintes. Quem é o beneficiário, então, da previdência social? Aquele que contribui. Então, esse é o beneficiado, senhoras e senhores. Esse é o beneficiário da previdência social. E a assistência social? Ela é destinada a quem? É destinada aos necessitados. Então, gravem isso. A assistência social é destinada aos necessitados. Professor, e a saúde? A saúde é para todos. Então, eu tenho 3 coisas importantes que vão me salvaguardar na minha prova. Volta a tela para mim. Eu estou no título 8 da Constituição Federal, capítulo 2, que trata da Seguridade Social. E sempre que eu vir Seguridade Social, você vai lembrar que a Seguridade Social está embasada em um tripé. E esse tripé é composto por Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Professor, a quem se destina a Previdência Social? A Previdência Social, ela tem um caráter contributivo. Então, ela é destinada àqueles que contribuem. Ponto. Claro aí, alunos? Já a assistência social é diferente de previdência social. Eu destino a assistência social aos necessitados, àqueles que dela necessitam. E já a saúde é para todos. Então, volta comigo para o caput do artigo 94, que eu tenho uma leva de informações para destacar para vocês, meus nobres alunos. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa. Iniciativa de quem? Então a Seguridade Social tem iniciativa dos poderes públicos e também da sociedade. E destina-se a assegurar a direitos relativos, à saúde, previdência social e assistência social. Lembra que o processo mnemônico de memorização é justamente PAS. Então, PAS é previdência social, assistência social e a chamada saúde. Agora, olha o parágrafo único. Alunos, isso despenca na tua prova. Passa aí um batom no parágrafo único. Tamanha a importância dele. Faz um asterisco. Aqui ele diz, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Olha só a primeira informação. Onde está o objetivo, também pode ser lido princípios para esse assunto específico. Não é para toda a Constituição. Então, olha só, volta a tela para mim.
No parágrafo único do artigo 194, ele diz que compete ao poder público, nos termos da lei, aqui é a lei ordinária e não complementar, então, de novo, compete aos poderes públicos, nos termos da lei ordinária, organizar a Seguridade Social. Lembrando que a Seguridade Social está compreendido o tripé da Previdência Social, Assistência Social e a chamada Saúde. E aí ele diz que a Seguridade Social tem os seguintes objetivos. Onde está escrito objetivo, na tua prova pode cair princípios. E para esse assunto em comento, são expressões equânimes. Trazem consigo a mesma semântica. Claro aí, alunos? Então olha a pergunta que vai cair na tua prova. Quais são os objetivos ou princípios da Seguridade Social? Claro aí, alunos? Quais são os princípios ou quais são os objetivos da Seguridade Social? Olha o primeiro, a chamada universalidade da cobertura. Está na tela para vocês. O primeiro, universalidade da cobertura ou do atendimento. Então, volta para mim. Alunos, quando eu falo em Seguridade Social, mais uma vez eu trago à voga a temática do tripé. A Seguridade está embasada na Previdência Social, na Assistência Social e o que mais? Na chamada Saúde. O primeiro princípio, o objetivo da Seguridade Social, é a chamada universalidade da cobertura e do atendimento. Ou seja, o atendimento e a cobertura da Seguridade Social, ela abrange uma universalidade. Claro aí, alunos? Daí o princípio, como regra, para todos. Agora, olha o segundo princípio, o objetivo da Seguridade Social. É a chamada uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Volta para mim. Ele está dizendo que aquilo que é assegurado lá na Seguridade Social, ou seja, na Previdência Social, na Assistência Social e na Saúde, vale tanto para o indivíduo das populações urbanas, quanto para o indivíduo das populações o quê? Rurais. Está havendo aqui uma chamada equivalência, uma uniformidade. Então já vimos aqui, senhoras e senhores, dois princípios, universalidade e a chamada uniformidade ou equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e também rurais. Olha o inciso terceiro. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Volta à tela. Professor, isso é bom para cair na minha prova? Sim, estamos em época de pandemia. Em época de pandemia, está se aplicando isso aqui na área da saúde, esse princípio da Seguridade Social, porque a Seguridade Social não vale para a Previdência, não vale para a assistência, vale para a saúde. Olha o princípio aqui em comento, seletividade e distributividade. Onde? Na prestação dos benefícios e serviços. Então vamos pensar na área da saúde. Agora, em época de pandemia, nós não temos a chamada vacinação contra aí a Covid-19? Eu pergunto, tem vacina para todos? Não. Mas a saúde não é para todos? Sim, a saúde é para todos. Mas eu não tenho vacina para todos. Então, há de se aplicar, no caso concreto, a chamada seletividade na distribuição, na prestação do quê? Dos benefícios do serviço. Então, ou seja, vai haver um procedimento seletivo na aplicação da vacinação. Começando pelo quê? Pelos mais idosos, depois para os profissionais da saúde, depois para aqueles que têm o quê? Comorbidades, doenças autoimunes, etc. Houve aqui uma seletividade do benefício ou na prestação do serviço. Claro aí, alunos? Vamos para o próximo princípio ou objetivo da Seguridade Social. Irredutibilidade dos benefícios. Então, outrora concedidos os benefícios, não podem mais ser o quê? Reduzidos. Volta a tela para mim. Então, olha, irredutibilidade dos benefícios. Uma vez sendo concedido, ou sendo concedida tal benefício, esse benefício não pode mais ser reduzido. Daí o nome do princípio, irredutibilidade do valor dos benefícios. Vá para o quadro para mim. Olha o outro princípio, alunos. Equidade na forma de participação no
custeio. Grava. Equidade é diferente de igualdade. Olha o que eu quero que você entenda. O princípio aqui da Seguridade Social é a equidade na participação do custeio. Volta para mim. Professor, então aqui equidade não é igualdade? Não. Quando ele fala equidade, é que tem que haver uma proporção na participação do custeio. É muito simples. Trabalhador vai participar no custeio da Seguridade Social? Sim. Empregado vai participar no custeio da Seguridade Social? Sim. Agora eu pergunto, quem paga mais? O empregador ou o empregado? É óbvio que é quem tem mais condições ou capacidade material, o empregador. Vou a mais. Uma pessoa com maior condição financeira contribui mais do que uma pessoa que tem uma condição financeira menos condizente, ou seja, hipossuficiente. Está havendo aí uma chamada equidade na forma de participação do custeio, e não igualdade. Se fosse igualdade, o pobre ia contribuir igual ao rico, o empregador ia contribuir igual ao empregado. Não há uma igualdade, há uma equidade, uma proporção em relação àqueles que participam no custeio da Seguridade Social. Tranquilos? Vá comigo para o inciso 6º. Diversidade na base do financiamento. Professor, quando ele fala em diversidade na base do financiamento, o que ele está pensando? Olha só, quando eu trato aí, alunos, volta a tela para mim, por favor. Olha o que eu quero que vocês entendam. Quando ele diz diversidade na base do financiamento, eu vou lembrar que essa base do financiamento ela é quadripartite. O que é isso? Ela é composta por empregador, ela é composta pelo empregado, ela é composta pelo Estado e ela é composta pelos aposentados. Eu tenho uma diversidade na base do financiamento. Claro aí, alunos? Então, olha, leia comigo então. Olha o que ele diz. Diversidade na base do financiamento. Identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área. As receitas e as despesas vinculadas, as ações de saúde, previdência, assistência social, preservado aí, olha só, preservado o caráter contributivo da previdência social. Olha o que diz agora o inciso 7º. Alunos, antes de a gente ir para o inciso 7º, eu quero que você lembre, a previdência social, ela sempre terá um caráter o quê? Contributivo, diferente da assistência, onde eu não dependo do caráter contributivo. Então, tenho duas formas aqui diferentes, que eu vou abrir uma tela para vocês, ó. Tá aqui, ó, previdência social, caráter contributivo, assistência social, não tem caráter contributivo. Então grava isso. Volta para mim no inciso 7º do artigo 194. Olha o último princípio da Seguridade Social. Caráter democrático e descentralizado. Eu já havia comentado isso. Mediante uma gestão que? Quadripartite. Lembrando que aqui nessa gestão vai entrar o quê? Vai entrar empregador. Vai entrar o empregado. Eu já havia falado para vocês. Vai entrar o Estado. E vai entrar aqui o aposentado. Grava isso. Entra o aposentado. Então, olha, caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com participação dos trabalhadores, está aqui a informação, com participação dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Claro aí, alunos? Vamos rapidamente para o artigo 195, caput. A Seguridade Social será financiada por quem?
por toda a sociedade. Lembrando, volta para minha tela, eu quero sempre que você lembre que seguridade social é gênero do qual vão fluir três espécies: previdência social, assistência social e a chamada o quê? Saúde. Eu vou lembrar que a seguridade social, que é o gênero, será financiado por toda a sociedade. Claro aí, alunos? É isso que disserta o artigo 195. Volta para a tela comigo. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, DF e municípios, com as seguintes contribuições sociais. Olha só, empregador da empresa, da entidade a ela equiparada na forma da lei incidente sobre. E aí eu não vou terminar de ler isso aqui você vai ler em casa por desencargo de consciência. Vamos agora, alunos, para o dispositivo que trata acerca da saúde. Rapidamente. Olha o que diz aí. A saúde. Saúde faz parte da Seguridade Social? Sim, saúde faz parte da Seguridade o quê? Social. A saúde, olha só, direito de todos. Dever de quem? Do Estado. Então, mais uma vez, o artigo 96 disserta que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Garantido mediante políticas sociais. É muito óbvio, saúde é direito social. E se é direito social, é direito de terceira geração? Não, professor, não é direito de terceira geração, é direito de segunda geração. Se é direito de segunda geração, gera para o Estado uma prestação positiva. Ou seja, de fazer. Volta a tela para mim. O artigo 193, ou 196, ele trata da saúde, que é uma das espécies da Seguridade Social. E ele diz que a saúde é direito de todos. Ponto. Então, quem tem direito à saúde? Todos. Daí aquele princípio da Seguridade Social chamada de universalidade. É feito para quem é Seguridade Social? É feito para todos. Claro aí? E é isso que ele traduz aqui no artigo 96. Ele diz, olha, a saúde é direito de todos. Aplica-se aqui o princípio da universalidade. Mas ele diz, olha, direito de todos, porém, dever do Estado. E aí ele diz, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Opa, quando ele fala em políticas sociais, ele está dizendo, olha, a saúde está prevista lá no artigo 6º da Constituição Federal. E se está previsto no artigo 6º da Constituição Federal, meu nobre aluno, eu estou aqui a tratar de um direito social. Então, saúde é direito social. E direito social, nós sabemos que é direito de segunda geração, seguindo lá a teoria geracionista de Karel Vazak. E aí o aluno vai dizer o seguinte, tudo bem, o que isso quer traduzir para mim quando eu digo que os direitos sociais são direitos de segunda geração? Significa dizer que gera para o Estado uma prestação positiva, uma prestação de fazer, de agir. Claro. Agora, o Estado pode invocar uma limitação material para não fazer? Sim. Isso é chamado de princípio da reserva do possível. Ele vai invocar uma limitação material para não fazer em razão do princípio do quê? Do direito de segunda geração. Mas o Supremo Tribunal Federal disse, olha, o Estado pode até alegar uma limitação material quando invoca o princípio da reserva do possível. Porém, para fazê-lo, tem que assegurar o mínimo existencial. Claro aí, alunos? Então, volta comigo para o artigo 196. Saúde é direito de quem? De todos. Dever de quem? Do Estado. Olha a segunda parte. Garantido mediante políticas sociais, não só sociais, mas também econômicas, ou seja, obrigação de fazer por parte do Estado. E aí ele diz que visem a redução do risco de doença e outros agravos ao acesso universal, em razão do princípio da universalidade, e igualitário
às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Volta para mim. Crianças, eu não tenho dúvida que vai cair na sua prova uma espécie da Seguridade Social, principalmente a saúde. Estamos em época de pandemia, Covid-19, isso vai ser amplamente explorado na tua prova. Então você tem que ler o artigo 96 e memorizar as informações nele contidas. Vá comigo para o artigo 197, tratando ainda da saúde. Olha só. São de relevância pública. São de relevância o quê? Pública. As ações e serviços, de novo, as ações e o quê? Serviços na área da saúde. E aí ele diz, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, o que mais? Fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Olha o artigo 198, lindo, para cair na sua prova, tudo a ver com a sua prova, ó. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Alunos, o artigo 198 dá vida ao chamado SUS, Sistema Único de Saúde. Então leia de novo o artigo 198, olha o que ele disserta. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Primeira diretriz do SUS, Sistema Único de Saúde. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo, União, Estados, DF e municípios. 2. Atendimento integral, com prioridade para atividades o quê? Preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Agora, olha o 3, participação da comunidade. Destaca o artigo 198, passa um batom no artigo 198, bom para cair na tua prova. Está aqui, alunos. Olha o que disserta o parágrafo 1º do artigo 198. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social. Muito óbvio. Por que é muito óbvio? Porque saúde faz parte da Seguridade Social. Então, de onde vem o recurso da saúde? São recursos do orçamento da Seguridade Social. E de onde? Da União, dos estados, do DF e dos municípios, além de outras fontes. Há uma diversificação do financiamento em relação à Seguridade Social. Parágrafo 2º, meus nobres alunos. A União, os estados, o DF e os municípios aplicarão, quando? Anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados. Aí olha o que ele diz, senhoras e senhores. Só a título de exemplo. No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%. Vá comigo agora, senhoras e senhores, para o parágrafo 4º. Diz o seguinte: os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo o quê? Seletivo, não é concurso. Agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por meio de processo seletivo, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Parágrafo 5º. Lei disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para planos de carreira e a regulamentação das atividades de agentes comunitários de saúde e também agente de combate a endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira
complementar, olha só, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, ao DF e aos municípios para o cumprimento do referido piso salarial. Volta a tela para mim. Alunos, estamos na primeira parte da aula de hoje, onde eu fiz um preâmbulo, uma parte introdutória ao título 8 da Constituição, que trata da ordem social. Eu encerro a minha aula tratando acerca da Seguridade Social. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, meu muito obrigado e até breve.